começa hoje com um tema muito atual, necessário. É para sacudir mesmo. As empresas são morais? Essa fala nos mostra que a tentativa de generalização de aplicação dos pressupostos da ética empresarial coloca em cores vivas o equacionamento da resposta objetiva e concreta à necessidade de compatibilização dos conceitos de lucro e ética do mundo corporativo. Em geral, as pessoas, de forma inconsciente, convivem com duas éticas. Isso tudo é muito simultâneo. Uma ética que é individual, que é da sua pessoa, que é física, e a ética da empresa, no desempenho dos papéis e das funções organizacionais. As pessoas compartilham e seguem ideias quando há um clima de confiança mútua e de franqueza e que as permite prosperar. No entanto, muitos dos mais caros fundamentos de confiança e credibilidade têm sido desgastados pelo alucinante processo de mudanças econômicas, sociais, e que todos nós somos submetidos nesses turbulentos tempos de globalização. Eu convido para que venha ao púlpito e para que nos traga tantas coisas legais, o Wagner Siqueira. Ele é o atual presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, CRA-RJ, onde empreende uma firme e ampla luta em defesa do mercado de trabalho, dos administradores e dos tecnólogos de gestão. É diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador, que é um braço educacional do CRA Rio de Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração e vice-presidente da Escolinha de Artes do Brasil, entidade em que realiza importantes obras em prol da cultura de jovens e adolescentes. É autor de vários livros sobre administração e de 4 outros sobre política e ação legislativa. É palestrante internacional e detentor de vários tantos prêmios. Com vocês, Wagner Siqueira. Seja bem-vindo. O seu passador de slide, up e down. Já me avisaram que eu vou me enrolar ali, que eu vou pedir próximo, então. Tá bom. Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui no Congresso da RH Leste Fluminense, discutir com colegas profissionais da área de recursos humanos, do mundo das organizações, esse tema tão fundamental, a ética e a moral no mundo dos negócios. A introdução que foi feita realmente nos dispensa quase que da palestra, tamanha a precisão da síntese e das colocações que efetivamente resumem bem o que podemos colocar aqui. Em verdade, o que eu trago para vocês também, fundamentalmente, é uma sutileza, um contraponto, né? Vamos dizer, talvez, o que não esteja no cotidiano da discussão de quando se fala isso. Se algum de vocês, apenas um, sair daqui depois da conversa que vamos ter, com a vontade, com o desejo de aprofundar o tema, sob uma perspectiva de maior sutileza, de maior crítica, de maior reflexão, nós teremos cumprido o nosso papel. Se alguns, então, muito melhor. Não que nós vamos trazer outra verdade, não. Nós vamos afirmar as mesmas coisas que vocês sabem. Já sabem e praticam. Mais do que isso, muito do que vocês já fazem nas organizações corretamente. Mas nós vamos trazer aqui algumas observações que vicejam, que perpassam essa questão tão propalada, tão discutida no mundo da empresa, no mundo de hoje. Próximo. A primeira pergunta, logo de cara, as organizações são morais? Já que falamos tanto em ética, em moral no mundo do trabalho, ética empresarial, respeito ao cliente, empresa cidadã, as organizações são morais? E para não fazer igual a novela da Globo, né, que só vamos dar a resposta no final, vamos começar dando logo uma colocação provocativa, inicial. Não, as organizações não são morais. Mas elas também não são imorais. Elas são amorais. O que eu quero dizer? A moral habita um reino. As organizações habitam outro reino,
o reino econômico. E são reinos distintos. As organizações, em verdade, são ficções jurídicas. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos, através da hierarquia. Mas o que existem são pessoas dentro da organização. É um contrassenso se pensar que uma organização é como se for uma pessoa. Organização feliz, né? Uma mente coletiva, organização que efetivamente tem as mesmas características de uma pessoa. Não é assim. São pessoas que se relacionam, né? E que se nós tirarmos toda essa pessoa da organização, nós vamos ter apenas o que ela é, um aparato, um instrumento institucional. Tá certo? Então, de pronto, as organizações não são morais porque elas habitam o mundo econômico. Próximo. Portanto, há que falar não em moral da empresa, mas moral na empresa. De pronto, é preciso que a gente também esclareça uma questão. Moral, em latim, quer dizer costumes. Ética, em grego, quer dizer costumes. Então, moral e ética, em verdade, por dizerem a mesma coisa na sua origem, são sinônimos perfeitos. É claro que os autores, ao longo do tempo, fizeram a diferenciação entre ética e moral, mas que na sua origem, efetivamente, elas querem dizer, as duas palavras, a mesma coisa. Mas cada ramo de pensamento, e é importante que essas contribuições, todas elas, efetivamente, valorizaram esse tema, valorizam e enobrecem, enriquecem essa discussão. Portanto, é preciso falar em moral da empresa, não. É preciso falar em moral na empresa, das pessoas, dos colaboradores, dos seus dirigentes, dos seus empregados, como a gente quiser chamar, aqueles que participam no mundo da organização. Esses, sim, efetivamente, é que devem ter moral, que devemos ampliar essa questão de moral. E não, efetivamente, achar qual é a moral, qual é a ética, necessariamente, da empresa, como se a organização, por si só, como pessoa jurídica, ela teria essa moral. Sutil isso, né? Nós estamos buscando, parece complicado, mas vai ser, vamos devagarinho, que nós vamos chegar ao ponto em que desejamos. Próximo. De ponto, há um valor fundamental que as organizações querem logo colocar como um valor moral. Não há simpósio, congresso, evento, literatura, texto que a gente vá, que não se diz, né? Que não se valoriza, que não se destaca a importância do respeito ao cliente. A tal ponto que organizações, muitas delas, não todas, mas muitas delas, acabam distorcendo esse conceito, fazendo com que as organizações tentam transformar o valor moral, o respeito ao cliente, desculpe, num valor moral. Seria o respeito ao cliente um valor moral? Aí eu fui procurar isso. Se o respeito ao cliente é um valor moral, eu fui até a Bíblia. Olhei a Bíblia. Existe o respeito ao cliente na Bíblia? Não achei. Poxa, então que não está na Bíblia, deve estar na Torá. Fui na Torá. Existe o respeito ao cliente na Torá? Também não. O respeito ao cliente no Corão? Também não. E não existe. Existe o respeito ao cliente aonde? Aí fui nos clássicos gregos, nos filósofos clássicos modernos e modernos. Não encontrei em lugar nenhum. Eu encontrei, sim, em todos eles, o respeito ao próximo. Próximo. Não há respeito ao cliente, portanto, há o respeito ao próximo. Bom, alguém, e as pessoas aqui são inteligentes, refletem e pensam assim, bom, Wagner, você está sofismando, porque, em verdade, o respeito ao cliente é o respeito ao próximo, porque o próximo, o cliente também é um próximo. Falei, olha, esse raciocínio é correto até certo ponto, porque a gente precisa considerar que o próximo, esse cliente,
que a gente chama de próximo, não é um cliente qualquer, não é um próximo qualquer, é um próximo que pode pagar, que vale uma grana, que é valorizado, próximo, né? Em verdade, não é um valor moral, o respeito ao cliente é um valor profissional. É uma diretriz empresarial, sim, legítima. Que a empresa coloque isso como valor moral é muito válido. Que a empresa coloque isso como uma diretriz profissional é muito válido. Que a empresa valha isso no Código de Ética Corporativo, como discurso, como filosofia, como linha de ação, também é muito válido. Uma referência no plano de negócios e da ação estratégica, sim, mas daí achar que o respeito ao cliente é um valor moral da organização, vai uma distância muito grande. Essa é uma mistificação, um equívoco que muitas organizações, e que perpassa também o nosso mundo na área de recursos humanos de forma muito forte. Próxima. Não é um próximo, claro que não, como eu disse, é um próximo que pode pagar, que tem um perfil de renda, que vale uma nota, que dispõe de um poder de compra, que pode barganhar, que pode ser fidelizado. A gente diz, não, o cliente, né? O cliente é pior do que Deus, né? Por quê? Porque Deus perdoa, o cliente não perdoa. É preciso encantar o cliente, é verdade. Mas é encantar o cliente como? Tratando como um próximo, achando que esse respeito se dá pelo valor moral. É preciso que a gente compreenda que as organizações não agem em função do valor moral. As organizações agem em função dos seus interesses. Vou repetir o início. A moral habita um reino, a organização habita o outro reino, que é o econômico. As organizações não agem para caracterizar efetivamente um valor moral. Nós temos que considerar duas pedras angulares fundamentais. Uma, o desinteresse. A organização não trata bem o cliente por desinteresse, mas é por interesse. E a organização não trata bem o cliente de forma universal. Dependendo do cliente, mais tapete vermelho. Dependendo do cliente, menos tapete vermelho. O call center chama, a gente sabe que é um cliente VIP, é uma maneira, a gente trata todos bem o cliente, mas o VIP é o VIP, né? Merece um tratamento diferente. Então, se é interessada e é particular essa direção da organização, isso não é um valor moral, porque um valor moral se fundamenta no desinteresse e na universalidade, está claro? Próxima. Como circunscrever o nosso grau de respeito ao cliente, a sua capacidade de pagamento? Como circunscrever, né, o nosso respeito ao cliente, ao seu perfil comprador, ao seu nível de renda? Se eu estou diretamente relacionando, né, o meu respeito ao cliente, as suas características de renda, perfil comprador, ao seu perfil de compra, eu estou caracterizando não um comportamento por um valor moral, mas pela ética do interesse. Pela lógica do interesse, melhor dizendo. Tá certo? Então, a gente precisa entender esse conceito, parece sutil, mas ele tem influências decisivas no comportamento nosso, no mundo da organização, no mundo do trabalho. Próximo. Se a ação empresarial busca o lucro, por que meter a moral no meio? Veja bem, é preciso meter o homem no coração do homem, porque o lucro está no coração da empresa. Às vezes isso causa alguns sentimentos, algumas percepções, algumas observações críticas, como se o lucro não fosse alguma coisa que tivesse... Depende de como você usa este lucro. O lucro, efetivamente, é da lógica das organizações. Não adianta acusar o leão de ser carnívoro. Isso faz parte da sua natureza. Ele precisa se alimentar e ele vai à caça para se alimentar também. As organizações precisam do lucro, mesmo organizações pias e de benemerência, que precisam de resultados para se manterem. Se a organização não tiver lucro,
O que o empresário, o acionista, o proprietário da empresa vai fazer com esse resultado produzido pelo lucro, aí vai variar. Pode variar. Diferentes acionistas dentro de uma mesma organização poderão usar o lucro diferenciantemente, os resultados. Um pode ser para ganância, para comprar um Rolls Royce, outro pode ser para fazer a solidariedade humana fazer assistência social, fazer benemerência, solidariedade. Cada um vai ter um propósito, mas, em verdade, se não houver o lucro, não há, em função disso, a realidade da organização. Em verdade, as organizações atuam em função de seus interesses, que é o lucro, mais do que o lucro, a finalidade do acionista. Em verdade, quando nós falamos que eu quero atender ao cliente, os resultados das avaliações, os balanços, nós de recursos humanos, se não tivermos essa perspectiva, a gente vai ter uma perspectiva naíva. Daí o contraponto, naíve, ingênua, da realidade da empresa. Esse é o contexto que existe hoje. Não que a gente tem que entender para poder diagnosticar melhor a realidade em que estamos, no sentido de a transformar. Senão a gente vai reeditar isso e participarmos de forma ativa para a reedição dessa mesma realidade. Pai, Filho e Espírito Santo, o empregado, nós tratamos bem o empregado para que ele trate melhor o cliente, para que o cliente dê melhores resultados dos acionistas. No resultado das organizações, não é a forma como nós tratamos o cliente que vai resultar no balanço, é os resultados que ocorrem efetivamente nos balanços financeiros que vão redundar em mais ou menos lucros para os acionistas. Essa é a lógica que está certa. É o que existe hoje. Queremos mudá-la? Como mudar? Primeiro passo para mudar é compreender que essa lógica está sendo reeditada todos os dias na sociedade de mercado. Próxima. O respeito ao próximo não pode ser um valor moral e empresarial porque é contaminado pelo interesse restrito da empresa. O valor moral, como disse, se fundamenta no desinteresse e na universalidade. Se eu sei que uma pessoa me trata bem, porque, aspas, sabe que eu estou velhinho e que quando morrer vou deixar uma boa herança para ele, ele não está agindo por sentimento, por amor a mim, em verdade, ele está agindo com base no seu interesse. Não tem nenhum valor moral a maneira como ele me trata. Tem um interesse. É bom que ele me trate bem assim? É. Tá legal. É bom que a gente trate melhor o cliente? É, claro. E é importante, a empresa vai ter mais agora. Daí a gente deformar esse processo e achar que estamos sendo, por causa disso, substituindo, né, a sociedade como um todo no nosso papel, há um equívoco muito grande. Se eu tenho uma opção A, essa opção A vai me dar melhores resultados e vai me granjear prestígio. E se eu tenho outro caminho B, que vai me dar maus resultados e vai me tirar prestígio, eu estarei optando por A, porque é um melhor caminho, é um melhor propósito e ainda vai me dar prestígio. Eu não estou atuando em função, em verdade, de um valor moral, mas do valor centrado e focado no meu interesse. Próximo. O valor moral, portanto, é um valor universal, não pode ser relativizado no interesse de uma ou de outra organização. Se eu começo a ter, senão eu vou ter a moral de uma empresa A, a moral da empresa B, a moral da empresa C, deixou de ser universal. Cada uma tem a sua moral. E cada minha é melhor do que a sua é melhor do que a minha. Eu estarei relativizando a moral da organização, os valores, as opções que eu estarei fazendo. Próximo. A ética empresarial só pode ser por definição específica. Cada um tem a sua ética e julga que a sua é melhor. Melhor para quem? De novo, a ética do interesse particular. Se a ética do interesse particular,
eu estou pensando e construindo uma relação, uma cultura, hábitos e procedimentos que vão nos levar cada vez mais a achar, né, que a minha ética é melhor do que a sua, como disse, mas mais do que isso, que a organização é a aristocracia da virtude. E quando a gente faz isso, a gente está transmudando, está transformando papéis. Vamos ver mais adiante aqui agora nas ordens, quando caminharmos aqui para mais adiante na exposição, o que isso pode redundar no nosso cotidiano, no mundo das organizações em geral. Próxima. A moral, a falta de ser sempre universal, precisa ser universalizável. Não pode ser exclusiva de quem quer que seja. Não pode ser particularizada. Essa questão nos leva, efetivamente, a compreender a confusão das ordens que vicejam no mundo, na sociedade e no mundo das organizações em geral. Próxima. Ética empresarial, portanto, né, é apenas um instrumento, uma ferramenta de gestão importante, que as organizações praticam, sim, e que devem praticar, e que devem ser louvadas. Muitas experiências de grande sucesso, muitas outras com deformações, com perversões, como essas que estamos falando, que é a tentativa de transformar a ética empresarial não como uma ferramenta de gestão, mas efetivamente como valor moral da organização. Próxima. A empresa cidadã. Empresa cidadã é aquela que coloca o interesse da nação acima do interesse da empresa? O que é empresa cidadã? Então, por que a empresa demite os empregados e transfere atividade para o exterior? Cidadania, ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite ou participa em relação aos fatos que nos envolvem. O que é empresa cidadã? Que quando ela está com um projeto, efetivamente, de contratar, por que ela demite? O empresário não constitui a empresa, efetivamente, normalmente, né? Para dar empregos ou aumentar, reduzir a taxa de desemprego do país. Ele constitui a empresa para ter resultados. O que ele vai fazer com aquele lucro vai depender de cada um, mas ele não constitui a empresa, ela tem um papel social importante. Daí, mas a gente achar que ele constitui a empresa para dar emprego, não é verdade. Isso pode ser um objetivo muito secundário, não é o objetivo central dele. O que é empresa cidadã, afinal de contas? Né? A gente verifica que muitas dessas empresas cidadãs, que são até premiadas, são aquelas que mais destroem o meio ambiente. Algumas até têm, e qualquer inferência é meramente livre, né? Algumas até ganham até prêmios de respeito ao meio ambiente com um programa Plante uma Árvore. E, efetivamente, praticam as taxas mais extorsivas já existentes na face da Terra. Né? Ao mesmo tempo em que plante uma árvore, proteja o meio ambiente, efetivamente fazem do juro, né? Faz do agiota ficar um santo, que vai direto para o céu. Aquelas que mais, né, recebem prêmio, nem sempre as organizações vivem uma ambivalência esquizofrênica, muitas vezes. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o mestre, o médico e o monstro. Organizações que são premiadas, ao mesmo tempo são organizações que são aquelas que praticam efetivamente devastação do meio ambiente. O discurso é uma coisa, a prática é outra, práticas esquizofrênicas também, ao mesmo tempo completamente dissonantes uma da outra. Então, é preciso que a gente verifique, empresa cidadã é, de novo, uma ferramenta de gestão importante, um processo que nós devemos utilizar nas organizações e instrumentos, mas a gente não pode confundir isso com o papel, assunção de papéis e funções políticas que não são devidas no mundo das organizações, substituindo outras instâncias do processo institucional
em geral, da sociedade, que precisam ser preservados. Próximo. Empresa cidadã é a que respeita as leis de um país? Bom, respeitar as leis de um país é obrigação de todos. Quem não... Isso é uma exigência mínima, né? De vida em sociedade. Quem não respeita as leis de um país devia ser preso. Não é sempre aqui no caso brasileiro, não, mas isso é uma exigência mínima de vida em sociedade. O que é isso exatamente no concreto? Se não for um discurso de autojustificação, muitas vezes. Se não for, muitas vezes, também um discurso de construção de imagem, de formação de imagem, de justificação dentro da organização. Próximo. A empresa não está a serviço dos seus empregados, nem dos seus clientes, está a serviço dos seus acionistas. Esta é a lógica das organizações na sociedade que nós vivemos, para o bem ou para o mal. Essa é a realidade que temos. Se precisa mudar essa realidade, e nós vamos avaliar os resultados da empresa por outros critérios, esses outros critérios terão que ser um processo de construção no futuro. Hoje, o que nós temos na avaliação, quando a gente diz que uma empresa vai bem ou vai mal, o que a gente está dizendo quais foram os resultados que elas apresentaram no balanço. Há dirigentes de empresas considerados como os maiores executivos do século que demitiram mais de 100 mil pessoas da organização que dirigiu. Qualquer semelhança com Jack Welch será mera coincidência. O que é exatamente isso, de empresa cidadã? Próximo. Não peçamos à empresa, portanto, essa é uma perversão que está acontecendo, daí a reflexão que a gente queria chamar também a atenção muito de vocês, é uma deformação que está acontecendo com que a empresa, pouco a pouco, passa a fazer as vezes do direito e da política, da ética e da moral, do amor e da espiritualidade, na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A empresa tem um papel fundamental, social, produzir a riqueza. Gerar empregos em função da sua produção de riqueza é uma consequência positivíssima da função organizacional. Mas daí achar que ela vai ser, vai fazer às vezes do direito e da política, vai substituir outras instâncias da sociedade, como nós pensamos, é um equívoco. Que ela vai substituir a ética que deve prevalecer nas pessoas entre si, na moral também de cada um, ou do amor ao próximo, do afeto, tão forte, e da espiritualidade ou da religiosidade, como vocês quiserem, na construção de uma sociedade mais justa e democrática, é um equívoco. Não peça à empresa para fazer aquilo que deve ser feito por você, por mim, por nós. Próximo. Não contem, portanto, com o mercado para ser moral no lugar da sociedade. O mercado não é moral, nem imoral. Ele é amoral. Qual é o preço moral de um barril de petróleo? Quanto custa? 10 dólares? 20 dólares? 500 dólares? Qual é o limite que a economia impõe ao crescimento dos seus resultados, dos seus lucros, dos seus preços? Qual é o preço moral de uma tonelada de café, de ferro? Uma saca de café, uma saca de soja? Qual é o preço moral? A moral não vai dizer isso para você. Terá que ter outras ordens, outras instruções que vão corrigir isso. Qual é o limite de um cientista para a expansão da ciência? Não é a ciência, também não é moral, nem imoral. Ela é amoral. Confuso isso? Vamos chegar mais à frente. A biologia, isto é que dá muito dos equívocos hoje do politicamente correto. Estamos chegando à frente. Do politicamente correto no mundo das organizações. Qual é o limite de um médico pesquisador, de um cientista, de avançar sobre questões
como o aborto, a eutanásia, como fetos anencefálicos, né? Qual é o limite dele? Não há limite. Ele não vai se autoimpor limite, o limite é externo a ele. Vamos lá. Portanto, não conte para a empresa para ser moral no nosso lugar. A empresa não vai nos substituir, porque a empresa somos nós, quando nós saímos de lá, vira meramente um prédio. Próximo. A ética moderna, ela é meritocrática e democrática. Sistema do mérito e democracia. Muito bem. É engraçado, né? Portanto, opõe-se às concepções restritivas das virtudes, que são aristocráticas, que se pretende localizar na empresa. Se a empresa é moral, é ética, se ela substituir, ela está assumindo a aristocracia. O princípio do mérito, a meritocracia, vem exatamente da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. O princípio do mérito também vem de Marx, é cada um de acordo com suas capacidades e com suas necessidades. O que eu estou achando estranho hoje, nós que atuamos na área de recursos humanos, é o movimento sindical ficar contra o princípio do mérito, se dizendo de esquerda, porque esse seria, em princípio, uma ideia, um conceito que vem do mundo da esquerda, dizendo que o princípio do mérito vai privilegiar pessoas. Exatamente Marx dizia a cada um nada mais desigual do que tratar igualmente os desiguais. A cada um, como dizia Marx bem, a cada um de acordo com suas necessidades e com suas capacidades. Se nós não fizermos essa diferença, nós não estaremos atendendo ao princípio do mérito, nem à questão democrática. Mas quando a organização quer assumir essas funções todas, ela está se fundando na questão da aristocracia. Antigamente, a propriedade da terra nos dava, né, efetivamente, o direito divino da terra. É que nos dava a aristocracia que mandava nas pessoas, mandava nas sociedades, no mundo. Hoje nós estamos substituindo, cada vez mais, se não já substituímos, o direito divino da terra pelo direito divino do capital. É a propriedade do capital, como era antes da terra, que determina. Quando a gente olha quantas famílias detêm, né, o comando das organizações, a questão acionária, na maior parte das organizações do mundo inteiro, a gente vai ver que não são tantas assim. Mesmo quando a gente fala, né, na questão dos fundos de pensão. A aristocracia, direito divino da terra, é substituída hoje pelo direito divino do capital. Portanto, o personagem central no mundo das organizações de hoje, não é, a gente tem que entender que nós estamos fazendo efetivamente a boa prática de tratar melhor o cliente, devemos fazê-lo, claro, tratar melhor o empregado, claro, mas a gente está consubstanciando o que existe na lógica no mundo da sociedade de mercado, que é o beneficiamento cada vez maior do cliente. A teoria das organizações e todas as teorias de recursos humanos, elas sustentam também, não por serem substantivas, mas por serem adjetivas. Elas objetivam dar uma maior lógica, maior eficiência, maior otimização ao processo das organizações que existem hoje. Não é para transformar essa realidade, mas é efetivamente para lhes dar maior eficiência, maior lógica, maior otimização. Nós estamos, portanto, a serviço, efetivamente, e não podemos deixar de discutir essas coisas no Congresso, por mais que elas não sejam agradáveis, que os nossos papéis, as nossas funções, garantem maior eficiência no mundo das organizações em geral. Certo? Próxima. Empresa cidadã, portanto, é um slogan publicitário bom, positivo. A empresa deve ter. Nós devemos estar nesses programas? Sim. Tem muitas empresas que fazem isso muito bem, com seriedade? Sim. Outras não. É uma estratégia de marketing? Sim. Nada tem a ver com o conceito de cidadania.
É um slogan publicitário, com certeza, mas não é efetivamente, né? Agora está uma mania, agora tem os novos resultados, né, dos amores esdrúxulos e estranhos, a marquética, que é os bizarros e estranhos amores entre o marketing e a ética, né? Então, a gente criou agora a marquética, né? A marquética é esse filho esdrúxulo, esse híbrido, né, efetivamente estranho entre o marketing e a ética. Quer dizer, realmente, né, a gente está fazendo uma bela confusão nesses conceitos. E isso atrapalha a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, porque estamos misturando conceitos. Próxima. O voluntariado solidário e a responsabilidade social. Cada vez mais, próxima, vamos lá. Ele não ouviu. Próxima. O voluntariado das empresas, né, cada vez mais acarreta o esvaziamento das organizações voluntárias tradicionais. É bom que as empresas façam o seu programa de voluntariado? Claro, nós devemos apoiar isso, sim, mas nós não devemos confundir essas funções. Esses programas que são positivos, e as empresas fazem isso melhor, certamente, do que as organizações voluntárias antes, mas isso está gerando o esvaziamento delas. Isso está gerando a ausência de participação e de renovação de quadros. A gente diz, certamente, que na contratação dessas pessoas, que isso não é importante, mas a gente sabe que é. Um trabalho voluntário, à disposição da empresa, a serviço da empresa, mas que, efetivamente, acaba fazendo com que você deixe a sua igreja, a sua associação comunitária, os clubes de serviço. Cada vez mais as organizações vão absorvendo o nosso tempo. Próximo. E aí, ó... Não, passou já? Volta, passou uma. O voluntariado das empresas, portanto, vai nos gerando, né, essa ausência de participação. Se a gente olhar bem, como o Estado deixa isso aberto para as organizações ocuparem, e as organizações voluntárias também vão saindo, cada vez mais crescem as ONGs, que são positivas, a maior grande parte delas. Não vou dizer que a totalidade, a maior parte delas, mas, em verdade, nós podemos afirmar com certeza que muitas dessas ONGs, ao invés de serem Madre Teresa de Calcutá, são máquinas terríveis de calcular. Né? Porque ocupam e utilizam. É claro que nós valorizamos muito mais Dona Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, personagens que efetivamente constroem uma relação e mostra que o ser humano tem jeito, né? Que são pessoas que, pela sua ação, pelo seu exemplo, nos fazem acreditar que o homem tem jeito ainda um dia. Mas, efetivamente, é importante esses programas, mas nós preferíamos trabalhar mais no mundo da organização, numa empresa. E aí a gente fica perguntando, a gente prefere o bom vendedor ou um vendedor bom? O bom empresário ou o empresário bom? O ideal é que seja o bom vendedor bom, mas eu duvido muito que a organização ache graça, quando ela é tão ética, se o vendedor indicar a loja do concorrente porque ela tem um serviço melhor, de maior qualidade ou mais barato. Não é verdade? A gente, entre o vendedor bom e o bom vendedor, a gente quer o bom vendedor. Entre o empresário bom e o bom empresário, é claro que a gente prefere o bom empresário. Agora, efetivamente... E o bom médico, claro. É claro que a gente vai buscar logo o médico, não o médico bom, o bom médico. Esse cara me cobra uma grana, mas ele vai me curar. O bom médico vai me tratar muito bem, vai ser legal, mas talvez não me resolva. O ideal é o bom médico bom, né? Esse é o ideal, mas como se faz isso? Essa é uma questão que perpassa todo o nosso contexto, a nossa realidade.
A gente prefere, certamente, apesar dos programas sociais serem válidos e precisam ser aumentados, e é bom que as organizações façam nos seus sistemas empresariais, mas, em verdade, o bom emprego substitui o melhor emprego, efetivamente, é o melhor programa social que possa existir. Não é melhor que esse, não é verdade? Próximo, e agora, aproveitando o resto do tempo agora em função dessa questão. Nós estamos apresentando aqui uma hierarquia das ordens. Estamos colocando 5 ordens. E essas ordens têm repercussões, resultados diretos no nosso comportamento, no comportamento da empresa, no comportamento do cidadão, do indivíduo, da sociedade em geral. A ordem econômica ou técnico-científica, a ordem jurídica, política, ficou faltando o aqui, política ou institucional legal, a ordem moral, a ordem ética e a ordem espiritual. O que eu quero dizer é o seguinte: qual é o valor moral de um barril de petróleo, como eu perguntei? A economia não vai limitar. Se ela puder cobrar $500, ela vai cobrar. Há que haver uma ordem, não se limita a si mesmo. Não peça à ciência para se autolimitar a si própria. Como eu estava dizendo antes, o cientista vai expandir as suas pesquisas ao máximo que puder. A economia também, a sociedade de mercado também. Há que haver ordens externas que vão limitá-las. Muito bem. Não peça, portanto, a ciência para se autolimitar, nem a economia para se autolimitar. O problema é que a gente confunde essas ordens. É preciso a ordem jurídica, a ordem institucional, a ordem moral, a ordem ética, espiritual, as demais ordens, para limitar a ordem econômica. E assim, uma ordem limita a outra. É uma ordem externa que limita a outra ordem. Vamos andando com um pouco. Parece complicado isso, mas não é não. Próxima. A ordem econômica ou a ordem técnico-científica é aquela que se refere ao que é possível ou impossível de realizar. Ou é possível ou impossível possuir, ter. Econômico, ciência, técnica, biológico, médico, não importa. O que é possível ou impossível? Há um limite que ela própria se estabelece em função, ela nunca trata com imperativo, sempre com indicativo, ela trata com fatos. A ordem jurídica, política ou institucional legal é aquela que trata entre o que é legal e o que é ilegal, entre aquilo que efetivamente é proibido ou aquilo que não é permitido, ou aquilo que é permitido. Tá certo? É a ordem legal que vai fiscalizar ou controlar ou limitar a ordem técnico-científica. A ordem moral é aquela que se refere a mim próprio, é aquela que trata do bem e do mal. Uma coisa é a economia, que trata dos bens. Outra coisa é a ordem moral, que trata do bem. Tá certo? São conceitos distintos. Qual é a confusão? É quando a gente começa a misturar uma ordem na outra. Isso é que dá a confusão. Vamos lá. A ordem moral é que trata o dever e o proibido. Aquilo que eu me imponho independentemente, são as proibições, as limitações e os deveres que eu me autoimponho, independentemente de qualquer recompensa, punição ou expectativa. Isso é ordem moral. A ordem moral, o indivíduo é mais limitado do que a ordem política. Às vezes a lei me permite fazer uma coisa e eu não a faço por questão moral. E aí eu me lembro dos Coríntios, né? Carta aos Coríntios de São Paulo, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A lei me permite, mas eu não faço. A lei pode ser efetivamente equivocada. Por exemplo, a lei do apartheid, a lei de escravatura no Brasil, a lei de repressão aos judeus na Alemanha. Enfim, a todo momento nós verificamos leis que são, né? A tal ponto que Bismarck uma vez falou assim, o grande herói
grande líder político da Prússia, que fez a unificação da Alemanha, ele dizia assim: se nós soubéssemos como são feitas as leis, né, e as salsichas, a gente não acreditava em nenhuma lei e não comeria nenhuma salsicha. Isso foi o Bismarck, em 1870 que ele fez, né? Lá, então, veja, isso tem muito tempo, e hoje, tantos anos depois, está pior ainda, né? Não é verdade? Mas a gente continua acreditando nas leis e comendo salsicha. Continua acreditando nas leis e comendo salsicha, né? Isso é que é complicado. Quer dizer, a ordem moral se impõe incondicionalmente à nossa consciência, independentemente da lei permitir ou não. Quer dizer, ela faz a oposição entre o dever fazer e não dever fazer. É uma escolha individual de foro íntimo. A lei me permite fazer, mas eu não faço porque isso atinge o meu conceito moral. É verdade que Martin Luther King, em 68, já nos dizia o seguinte: a desobediência, né, às leis injustas é um ato de consciência moral. E ele falava isso, né, na afirmação da igualdade racial nos Estados Unidos em 68, né, que até aquele ano, no Alabama, os negros não votavam. Ah, sim, mesmo em 68, ainda na Inglaterra, os homossexuais eram presos apenas porque eram homossexuais. 68, gente, eu não estou falando do século retrasado, não. Estou falando de 1968. Isso é muito recente, quer dizer, então, são circunstâncias das leis. A lei, você não joga, na lei não é o justo ou o injusto. A lei é o que é o proibido e o que não é proibido fazer. Próximo. E a ética? A ética é o que você faz por amor à verdade, por amor à liberdade, por amor à humanidade, por amor ao próximo, no que julgo adequado para os outros. Essa ética, ela é muito forte, né? Se tem a força do cristianismo, talvez venha certamente daí, que é o amor ao próximo, né? Aliás, isso me lembra Santo Agostinho, que uma vez disse assim: eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. Eu procurei ao próximo e encontrei os três. Ele falou isso, né, depois das farras, quando ele, antes de se converter efetivamente. Quer dizer, é através do próximo que a gente encontra Deus e a si próprio. Quer dizer, é a questão ética que faz com que a gente também tome decisões importantes no mundo dos negócios, no mundo individual, na nossa vida do cotidiano. E, finalmente, a ordem espiritual, que constrange e limite todas as demais ordens, já que fundamenta os postulados da fé e das crenças professadas por cada um. Estou falando de ordem espiritual, ordem religiosa, né? Porque as pessoas podem não ter uma opção religiosa, mas ter a sua espiritualidade, e essa é uma ordem que também afeta o comportamento humano. Próximo. Vamos ver um exemplo de como é que essas coisas acontecem. Nós estamos entrando agora num supermercado. Quando a gente entra num supermercado, diante das gôndolas, pode voltar duas aqui na hierarquia, Cássio? Estou sem o comando aqui. Cássio? Mas não, volta. Volta. Para trás. Mais. Aí, mais. Quando eu entro no supermercado, eu estou exposto a que a ordem econômica ou técnico-científica me apresenta. Tudo aquilo que a economia é capaz de produzir, então é todos os produtos ali. Tudo aquilo que a técnica é capaz, no mundo da ciência, da tecnologia, é capaz de me oferecer aqueles produtos. Muito bem, mas aí tem a ordem jurídica ou política, estou chamando também institucional legal, que vai constranger. Muitos produtos não estão ali e poderiam estar porque a lei proíbe. Se não estariam. É verdade que muitos outros produtos muito ruins também estão ali porque a lei permite. Mas a lei é que proíbe.
Só a lei não, também a lógica do resultado econômico. Vale a pena para o dono do supermercado apresentar aquele produto? Ele vai vender? Então, a lógica econômica vai expor os produtos e a lógica jurídica ou política vai constranger colocando esses produtos. Por outro lado, a ordem jurídica proíbe, legal, que a gente pegue um produto daquele e disfarçadamente bota no bolso e não pague. A lei proíbe isso. E nós não vamos fazer isso, porque a lei proíbe? Não só. Nós aqui não faremos isso porque a ordem moral, pela nossa própria consciência, nós não vamos fazer isso. Não precisa estar, como precisa para muita gente, ter todos os Big Brother ali fiscalizando para ver se alguém está roubando produto, colocando na bolsa, no bolso. Porque nós não vamos, nem passa pela nossa cabeça a possibilidade de pegar um produto numa gôndola do supermercado e não pagar. Portanto, é a ordem moral que está afetando o nosso comportamento. Por outro lado, a gente está olhando os produtos e a gente olha, não só o prazo de validade agora, mas a gente olha também se aquele produto é produzido por uma indústria que respeita os direitos da criança, do idoso, da mulher, se tem o ISO tal, ISO 9000, ISO não sei o quê, ISO 14000. Se eu vou comprar um tênis, eu não vou comprar esse tênis não, porque esse tênis é daquela fábrica que andou explorando criança lá na Ásia. Não é isso? Vou comprar outro tênis, outro produto. Então a ordem ética, o nosso sentido de eu vou optar por produtos de empresas que tenham o selo verde. Também a ordem ética está determinando a nossa escolha no supermercado. E, finalmente, a ordem espiritual. Valores religiosos, por exemplo, produtos kasher. Efetivamente, se sou judeu, eu vou comprar produtos que estão dentro daquela linha. Se sou islâmico, também, hein? Se eu sou efetivamente, né, japonês, tem outro tipo de corte de carne, de produto, então a ordem religiosa também afeta as nossas decisões. Naquele episódio do Charlie Hebdo, que há poucos meses atrás na França, a gente viu isso. Uma das lojas de supermercado, que no dia seguinte, aquele atentado do jornalista, o cara matou lá algumas pessoas no supermercado, era uma loja de produtos kasher. Também, no supermercado, nós estamos influenciando essas três ordens. Qual é a confusão que existe? É que quando uma ordem controla a outra e as outras controlam, uma se autocontrola de forma externa. Agora, a tirania e a barbárie e o politicamente correto se dá quando a gente quer, por exemplo, estabelecer uma ordem determinando a outra. Quando a gente quer realmente estabelecer que, por exemplo, uma ordem política possa determinar a ordem econômica. Vou dar um exemplo mais simples. Desemprego, tem gente que diz isso, é uma questão de vontade política. Tem outros... Não só. Combate à AIDS e acabar com o câncer é uma questão de vontade política. Nem tanto. Você acha que por exemplo, o Mitterrand, que se elegeu dizendo que o desemprego era uma questão de vontade política, ficou 14 anos na presidência, um homem honrado, hein? Um político de bem, ficou 14 anos na presidência da França e não conseguiu. Ele não quis acabar com o desemprego? Não, porque o desemprego, eu sou idiota, eu entendo que a questão, quando se fala da vontade política, é que precisa mais recursos, mais verbas, mais dotações, mais pesquisa, mais investimento naquela área. Mas não é só isso. Se você achar que vai resolver o problema do câncer só com a decisão política, você está em cima do econômico ou do técnico, você está cometendo uma barbárie ou uma tirania de uma ordem sobre outra. É essa lógica que faz com que o partido das mãos limpas, o jeito petista de governar. Para falar um exemplo, o partido de mãos limpas era o partido
já a UDN, não sei o quê. Então, isso não é de hoje, não. Isso vem historicamente. O politicamente correto é exatamente assim. A gente misturar essas ordens. Querer estabelecer que uma ordem moral, por exemplo, seja fundamental nas minhas decisões legais. Há uns anos atrás, não estou querendo discutir com isso o acerto ou errado, nós tivemos aqui, numa escola de samba daqui, o Viradouros, a proibição de um carro alegórico, porque o juiz decidiu que não podia expor a imagem. Eu não estou discutindo, a decisão daquele juiz no Estado laico foi em função do seu valor moral sobre a ordem jurídica. Naquele mesmo ano, o prefeito de Recife distribuiu a pílula no dia seguinte, e, para a questão do carnaval, nos dias de carnaval, e também foi proibido pela Justiça. Quer dizer, não era uma decisão efetivamente jurídica, era uma decisão de caráter moral. Vocês querem ver o que acontece isso? Trotsky e Lenin, os dois ideólogos fundamentais da Revolução Marxista comunista na Rússia. Eles têm um livro chamado A Moral e a Revolução. E ele diz lá, tudo pelo partido, nada fora do partido, tudo pelo Estado, nada fora pelo Estado. A nossa moral e a moral deles. Isso justifica até assim, coisas que vão levando assim, eu roubei, mas eu não roubei para o meu bolso, eu roubei para o partido, para o ganho do partido. Aquele que roubou para o baldoce é condenado. E aquele que não roubou que roubou, que não botou no bolso, mas roubou pelo partido, não é condenado, porque esta moral está justificada. A gente está deformando as questões em relação... Eu estou vendo isso hoje aqui. Não estou defendendo A nem B, estou apenas constatando fatos do nosso cotidiano. Quem roubou e foi acusado depois que era o partido, primeiro nós demos muito dinheiro para ele para poder pagar as multas que ele tinha que pagar. Depois ele foi execrado. E o outro não roubou do mesmo jeito, só que não botou no bolso. Esse é santo. Quer dizer, nós estamos misturando a ordem moral em cima... Bom, gente, isso justificou a Inquisição, as cruzadas. Os 400 mortos por mês, que são cristãos, que morrem assassinados apenas por serem cristãos. Essa tirania, e Lúcia está me dizendo aqui que estou acabando o meu tempo, para terminar, então, a gente poderia continuar conversando isso. Nas organizações também são assim. O politicamente correto nos leva a que a gente saia da ordem econômica e superestime a ordem moral e ética, querendo colocá-la sobre a ordem econômica, substituindo na organização aquilo que compete a nós como indivíduos. O que nos faz? Só para voltar uma só. Só uma aqui para encerrar aqui. Família, comunidade e trabalho. A idolatria da organização como o fê supremo da organização. À medida em que nós estudamos muito isso, né? Geração baby boomers, anti-baby boomer, pós-baby boomer, geração X, geração Y, geração Z. O que está acontecendo? A dispersão de valores gera dispersão de comportamento. As organizações, para selecionar quadros, com quadros tão dispersos, que a sociedade se tribaliza, essa aqui é a verdade, a gente busca pessoas que têm o mesmo perfil, não é isso? E aí a gente vai colocando cada vez mais pessoas afins no trabalho. As pessoas vão se realizando no trabalho e vão avançando sobre a comunidade e sobre a família. Vão fazendo do trabalho seitas de idolatria da organização, como fê supremo na organização. São grupos. O que você escolhe? Aquele que tem o perfil da empresa, não é isso? Aquele que tem o espírito da organização, aquele que veste a camisa. Porque os outros das outras tribos estão noutras. E a gente vai selecionando pessoas afins. Está claro isso que estou dizendo? Pessoas muito próximas, que têm o perfil psicológico. O perfil psicológico, a gente se sente muito bem nisso. Sexta-feira estou doido para acabar o trabalho, para ficar com a minha família. Mas no sábado de noite a gente já está pensando na segunda-feira, principalmente depois do jogo, para a gente poder discutir com aquele chato lá que a gente não gosta do trabalho ou com aquele que a gente adora.
e voltar para o trabalho. Então, a família perde e a comunidade perde. Os círculos de relações estão sendo invadidos cada vez mais. Claro que a vida em plenitude, você equilibrar as três. E, finalmente, isso faz com que, para poder entrar aqui na final, a Lúcia entender que já vou terminar no prazo, Lúcia, aqui, ó, vamos lá. Próxima. Presidiários e convertidos à seita do trabalho. A gente precisa sair dessa conversão. Entender que o trabalho é um centro de realização da vida fundamental, né? Mas a gente tem a família e tem a nossa comunidade. A nossa comunidade é clube, a igreja, diferentes credos, né? As associações todas a que nós pertencemos, associação de bairro, etc. O preso tem 3 refeições completas, todos os dias. Você, quando muito, tem um intervalo para almoço e tem que pagar por ele. Não é? Próximo. Tanto na prisão quanto nos ambientes de trabalho, você passa a maior parte de sua vida útil enclausurado em cubículos, que na empresa modernamente são chamados de estação de trabalho. Né? Em cubículos, do mesmo jeito. Próximo. O preso pode receber liberdade condicional por um bom comportamento. Você será recompensado pelo bom desempenho com uma carga maior de trabalho. Né? Cara, se tá... É verdade, é isso, a gente sabe. Próxima. O preso pode participar de programas internos de forma voluntária. No trabalho, você não escolhe o que faz e não pode se furtar de fazê-lo. Próxima. Aos presos é permitido receber parentes e amigos, às vezes até para visitas íntimas, hein? O pisolato vai se dar bem agora. Você, na empresa, tem dificuldade até para usar o telefone para ligações particulares, o que muitas vezes o seu correio eletrônico é censurado. Não é? Próxima. Na prisão, o encarcerado pode assistir televisão, ler jornal, tomar banho de sal. Você será demitido se fizer o mesmo. Qual o problema? E entrar no site, então, no Facebook, tem chefe que fica... Por quê? Que isso é tão bom, né? É tão importante. Próximo. Os presos são algemados sempre que vão a algum lugar, como prestar depoimento à justiça. Ele não consegue acreditar no depoimento à distância, né? No trabalho, você está sempre algemado pelas limitações impostas pelas regras e interesses dos que detêm o poder nas organizações. E, finalmente, próxima. Às famílias dos apenados é assegurada a concessão do auxílio reclusão, enquanto que as famílias das vítimas têm que contribuir com os seus tributos para que esse benefício seja concedido. Nós estamos vivendo esse contexto. O que nós vamos distribuir no final, viu, Lúcia? Vou deixar para você depois passar para todos, Lúcia. É um pequeno folhetozinho, que é um pequeno artigo que fala de algumas das coisas que nós colocamos aqui para vocês. E deixaria também aqui 3 livros para você sortear, tá bem? Para vocês também. Olha, muito obrigado. Não sei se há perguntas. Tá? Muito obrigado.